Islam Makhachev contra Alexander Volkanovski 2. Quem vai levar a vantagem nesse segundo confronto entre dois dos melhores pesos por peso do mundo? Islam Makhachev faria a luta principal do UFC 294 em Abu Dhabi contra o brasileiro Charles do Bronx, mas o Charles acabou tendo uma lesão durante o treino, um choque de cabeça, abriu um corte ali e ele foi cortado ali pela comissão atlética, pela parte médica e foi substituído de última hora, faltando apenas 10 dias para o evento, pelo Alexander Volkanovski. O baixinho é brabo, né? O cara que participa do André Verso aí, o careca de barba. Conta aí, Volkanovski conta, tá? Volkanovski vem aí com uma sequência gigantesca de vitória, tá? Teve um tropeço, contentou ser duplo campeão, subindo para enfrentar o próprio Islam Makhachev, mas na categoria dele vem com uma sequência gigante. No último combate bateu aí o Yair Rodrigues com um nocaute, parece que ninguém pode bater ele nos pênaltis. Ele vai tentar agora de novo ser um duplo campeão. Ele tá vindo uma cirurgia na mão, mas parece que tá apto e plenamente recuperado para esse combate. Já o Islam Makhachev veio aí, bateu o Charles, se tornou campeão da categoria peso leve do UFC e a única defesa que ele fez foi justamente contra o Volkanovski. E tá aí uma luta que, repito o que eu falei no vídeo anterior da troca também da luta, né, que a gente vai ter na categoria dos médios, né, entre o Kamaru Usman e o Khamzat Chimaev, que eu tô sentindo uma treta. Tá? Eu tô sentindo que essa galera tá aceitando luta de última hora, mas tá aceitando por um motivo. E eu já falei da luta lá que o Usman provavelmente estava treinando, né? Porque eles lutam em alto nível e tal. E nesse caso aqui, eu tenho um pouco mais de certeza que esse filho da mãe do Volkanovski está treinando sim, porque ele já falou lá atrás que depois da cirurgia ele já estaria treinando para substituir alguém nessa luta em Abu Dhabi. Obviamente não confirma nada, só que, repito também o que eu falei no outro vídeo, são lutadores de alto nível. A gente está falando, na verdade, o Volkanovski, especialmente, é um cara que é um atual campeão da categoria dos penas. Essa galera não termina uma luta e vai comer McDonald's. Eles continuam treinando, vão para academia todo dia. Obviamente não treinam com a mesma intensidade de um camp, mas tem uma chance, sim, do Volkanovski estar ali, né, olhando pela janela assim, será que o Charles vai machucar? Será que ele vai machucar? E já devia estar treinando ali bastante para tentar substituir. O que eu estou dizendo é, eu não acho que ele está fazendo um camp completo, super preparado, mas eu não acho que ele estava também totalmente parado. Então, falar que ele está totalmente despreparado para essa luta, eu acho que é exagero. Preparado ele vai estar. Se ele vai estar como ele deveria estar, eu acho que são outros 500. Então, mas a gente não pode negar, como a gente fez na análise da outra luta, de que a gente tem um Makhachev que está totalmente adaptado na sua terra ali, que ele já está mais acostumado mais que tudo, já está lá há muito tempo e está muito bem adaptado contra um cara que está aceitando essa luta com 10 dias de antecedência, que vai ter que vir, não está com o camp completo, como eu falei, e vai ter que lidar com a situação de uma luta de 5 rounds no local onde ele vai ter algumas dificuldades. A gente tem que se recordar que a primeira luta entre eles, onde tudo aconteceu com uma certa normalidade, ou seja, Volkanovski com o camp completo e tudo, não foi luta fácil para o Volkanovski. Apesar de também não ter sido luta fácil para o Makhachev, não existia esse desbalanço com esses critérios que eu coloquei aqui agora de aceitar em cima da hora. Então, dito isso, a tarefa do Volkanovski ficou ainda mais difícil. Chance ele tem, não vou negar. Ele mostrou para o Makhachev que o buraco é mais embaixo, mesmo lutando contra o cara que, na palavra do Makhachev, era uma criança, né, um cara muito menor. Teve trabalho, teve dificuldade, teve gente, inclusive, que deu vitória para ele, apesar de eu não concordar, mas ainda assim teve gente que deu vitória para ele. Então, chances e ferramentas para conseguir a vitória, o Volkanovski tem. Agora, como essa balança está um pouco desbalanceada agora, eu não acho que vai ser fácil. Pois é uma luta que o Makhachev teve dificuldade no corte de peso, né? Mais dificuldade do que o normal. Ele chegou no quinto round bem mais cansado, né? Parece que a performance física do Makhachev não foi adequada na primeira vez que eles se enfrentaram. Para esse evento, no palco, na sua casa e tal, tem uma preparação especial do Makhachev. Se ele não tiver nenhum problema, assim, na última semana para cortar peso, que eu acredito que não terá, ele realmente vai chegar com mais preparo e com mais gás para lutar nesse combate. Então, assim, as dificuldades físicas que o Makhachev teve quando enfrentou o Volkanovski da primeira vez, dessa vez provavelmente não existirão. E aí, com tudo isso que o Lenner falou, é mais uma coisa que dificulta um pouco a balança aí para o Volkanovski. O Volkanovski é um monstro, apesar de ser menor, 10 centímetros menor do que o Makhachev. Ele tem basicamente a mesma envergadura que o Makhachev, então essa vantagem no jogo de trocação ele consegue equilibrar bastante. Na primeira vez que eles se enfrentaram, no último round, o Makhachev não estava mais dando combate, o Volkanovski principalmente fez um último round muito forte contra o Makhachev, quase nocauteou, teve knockdown pro lado dele, então assim, levou vantagem ali naquele momento. O que desbalanceou a luta foram as quedas que o Makhachev conseguiu, principalmente nos primeiros rounds
da luta, né? Então, será que o Volkanovski se preparou, vai conseguir defender melhor? Porque o Makhachev provavelmente vai buscar a mesma coisa. O jogo do Makhachev é uma coisa que a gente, sim, é bem previsível. Ele tem uma trocação que é ok e ele busca a queda e é muito eficiente. Agora, quando queda, nem sempre ele sabe o que fazer. Às vezes ele consegue para a finalização, mas às vezes ele fica procurando, tentando avançar a posição e não consegue causar tanto dano com o ground and pound, embora domine a posição, ele ganha por pontos. Ali contra o Volkanovski tem que fazer mais, tá? Se ficar só tentando cozinhar, já viu que o Volkanovski mesmo estando numa posição de desvantagem, consegue continuar golpeando e complica o round ali pro Makhachev. Mas assim, as condições são pra gente ter uma luta desequilibrada em favor do Islam Makhachev. Pode ser que o Volkanovski consiga surpreender, pode, mas eu acho que o Makhachev acaba levando uma vantagem. E a gente tem que lembrar que apesar do jogo bom de quedas do Makhachev, ele não teve tanta facilidade para quedar o Volkanovski, não, né? Se você vai olhar o retrospecto, sempre é uma queda. O Makhachev, ele conseguiu, como os rounds estavam muito parelhos no início, né, nos primeiros rounds, tanto do ponto de golpes significativos conectados e tudo, acabava que essa única queda que o Makhachev conseguia capitalizar, desbalanceava, né? E talvez o Volkanovski vai ter que vir preparado exatamente para talvez evitar que isso aconteça, para ele tentar no jogo de trocação suplantar de uma forma um pouco melhor. Porque na minha opinião, apesar da trocação do Makhachev não ser ruim, eu acho que a trocação do Volkanovski é melhor. Então se ele conseguir melhorar isso, melhorar a defesa de quedas, ele pode trazer um pouco pro lado dele. Mas, tudo que a gente já falou, né, gente? Luta em cima da hora, não vai ser tão simples assim. As casas de aposta estão dando 75-25 ali a favor do Makhachev. Eu acho que é muito, mas ao mesmo tempo eu não vou baixar muito, porque, repito, como na primeira luta não foi fácil, eu acho que ele perdeu, nessa ele precisava pelo menos estar em situações de paridade ali, de preparo, para conseguir suplantar e ter uma estratégia melhor. Ele está vindo, na verdade, de uma situação piorada agora, arriscando até muito. Mas eu repito, alguma coisa ele estava se preparando lá. Mas eu colocaria, respeitando muito a história do Volkanovski na categoria de baixo, 65-35. Eu acho que é justo dar isso. Talvez no máximo 70-30, mas ainda assim, 65-35 eu acho que é justo, considerando a história que eles tiveram na primeira luta e a história do Volkanovski na categoria de baixo. Pois é, a estratégia técnica ali é bem simples, né? O Makhachev tem que tentar quedar o Volkanovski, segurar ele no solo e ganhar a posição usando ground and pound, menos controle e mais golpe sendo conectado, afinal não é uma luta de jiu-jitsu, vale socar a cara do coleguinha que está no chão. Do lado do Volkanovski, o Volkanovski tem que tentar evitar ser quedado e tentar manter o jogo na trocação, onde ele leva vantagem, na minha opinião, em relação ali ao Makhachev, principalmente se a luta se estender para os rounds mais profundos. Eu acho que o Makhachev vai perdendo ainda mais a precisão, os braços vão ficando cansados, ele fica menos preciso no jogo de trocação, já o Volkanovski continua uma máquina precisa e continua golpeando ali com qualidade. Eu acho que o Makhachev vai diminuindo ao longo do tempo, o Volkanovski mantém se a luta permanecer em pé. Então vai ser um duelo de quem mantém a luta no seu campo de vantagem. Acho que se o Makhachev levar a luta para o solo, o Volkanovski vai ter desvantagem. Se o Volkanovski conseguir evitar as quedas, vai ter vantagem. Mas por todas as características que a gente falou, eu acho que o Makhachev vai acabar conseguindo quedas em rounds. Essas quedas pontuais, mesmo que sejam quedas rápidas, vão garantir para ele os rounds. Acho que é uma luta que vai até o final e eu acho que o Makhachev acaba levando na decisão. Me surpreenderia zero se o Volkanovski conseguir nocautear o Makhachev e sair com a vitória. Zero surpresa. E a comemoração do Leno já diz para quem ele tá torcendo aí. Eu vou estar torcendo para um Deverso. Vê aí quem é o careca de barba. Não sei quem é dos dois. Talvez seja difícil de você poder perceber. Mas eu acho que é uma luta que complica a vida, por exemplo, do Charles do Bronx, tá? Se o Volkanovski vence, vai ter trilogia, Charles vai ter que enfrentar mais alguém e a vida dele complica. Então, assim, o time Charles, quem é fã do Charles, tem que torcer pro Makhachev vencer, tá? Porque aí fica mais fácil o Charles conseguir remarcar a luta dele pelo cinturão, se não for o caso, se for o Volkanovski, tudo vai embolar nessa divisão. E aí, se isso acontecer, a gente vai trazer um vídeo explicando tudo pra vocês. Coloque aqui embaixo quem vocês acham que é o favorito. Acho que vai dar Volkanovski, acho que vai dar Makhachev. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais. Até mais.